Sejam todos bem-vindos à leitura do capítulo 23, que Emmanuel nos traz com o título de Viver pela Fé. Ele nos traz a Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo 17, que diz assim: mas o justo viverá pela fé. E quando nós vamos à Epístola de Paulo, nós encontramos a salvação pela fé, onde o apóstolo de Cristo nos diz: na verdade, eu não me envergonho do Evangelho. Ele é força de Deus para a salvação de todo aquele que crê, em primeiro lugar do judeu, mas também do grego, porque nele a justiça de Deus se revela da fé para a fé, conforme está escrito: o justo viverá pela fé. Então, o justo viverá pela fé, transmitido e revelado de fé para fé, de coração para coração. Justo ele que recebera, né, vamos dizer assim, o seu apostolado diretamente de Cristo ressuscitado, não estando entre os 12, por isso ele se dizia o menor dos apóstolos, porém recebendo a revelação da sua missão diretamente de Cristo. Apóstolo, ele se dizia a palavra de origem judaica que significa enviado. Então, todo aquele que propaga, né, o evangelho. Então nós temos aqui uma importante lição que Emmanuel nos traz e também o apóstolo Paulo. O justo viverá pela fé. E Emmanuel discorre nos seguintes termos. Na Epístola aos Romanos, Paulo afirma que o justo viverá pela fé. Não poucos aprendizes interpretaram erradamente a assertiva. Supuseram que viver pela fé seria executar rigorosamente as cerimônias exteriores dos cultos religiosos, frequentar os templos, harmonizar-se com os sacerdotes, respeitar a simbologia sectária, indicariam a presença do homem justo. Mas nem sempre vemos o bom ritualista aliado ao bom homem. E antes de tudo é necessário ser criatura de Deus em todas as circunstâncias da existência. Paulo de Tarso queria dizer que o justo será sempre fiel, viverá de modo invariável na verdadeira fidelidade ao Pai que está nos céus. Uma pausa, quando Paulo diz: o justo será sempre fiel, viverá de modo invariável no mundo, as circunstâncias são variáveis, mas o caminho reto, o justo viverá pela fé. É por isso que ele dizia que aprendeu a viver na abundância, na escassez, na doença, na pobreza, na prisão, como muitas de suas cartas foram escritas. Por quê? Porque quando você vive pela fé, as circunstâncias do mundo, elas não influenciam de maneira que você desvie o seu caminho. Por isso que muitos daqueles que são tidos como apóstolos, como enviados, muitas vezes com o sofrimento do nosso mundo, que não aceita tais ensinamentos trazidos, esses sofrimentos, na verdade, eles não são. Eles são aos olhos das outras pessoas, porém, quando você está sintonizado, não somente intelectualmente, filosoficamente, mas você vive pela fé, você está vivendo por algo que transcende a matéria, que transcende este mundo que nós vivemos, que é passageiro. Por ser passageiro, como nós falamos no capítulo anterior, onde está o coração do homem, ali está o seu tesouro. Onde está o seu tesouro, está o seu coração. Em algo que transcende, vai além de uma existência carnal. Porque quando nos chega a boa notícia, que é Cristo, o Evangelho, nós temos uma notícia de um mundo onde haveria, se nós seguirmos os passos de Jesus, uma harmonia, uma paz, é um caminho. Por isso
Cristo nos diz. Jesus encarnado nos falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Vejam, Jesus, nós não temos relatos de que ele disse que veio instituir o cristianismo. O que Jesus disse? Ele próprio mencionou que ele veio para que tenhamos vida. E vida em abundância. Se nós seguirmos este caminho. Muitos outros falaram com outras palavras, Buda, Krishna, enfim. E o que nós vemos hoje? Todos os locais onde passaram esses arautos, né, da Boa Nova, né, de uma vida que nós podemos almejar para o bem de todos, em todos esses lugares onde eles passaram, vide Cristo, nós encontramos discórdia, doenças, guerras, até hoje. Então, em que medida nós entendemos filosoficamente, como é dito aqui, ritualistas, às vezes bons ritualistas, harmonizamos-nos com a simbologia sectária nos templos, enfim, mas nem sempre nós estamos vivendo pela fé, fora dos muros dos templos. Quiçá chegará um dia que não precisaremos mais termos muros em templos, onde o templo é o nosso coração, o outro ser humano, em cima da terra, embaixo do céu. Nesse dia nós entenderemos que nós somos os templos verdadeiros. E dessa forma é que Paulo nos diz que viver pela fé e receber pela fé, como ele recebeu, de coração para coração do Pai. Emmanuel segue. Os dias são ridentes e tranquilos, tenhamos boa memória e não desdenhemos a moderação. São escuros e tristes, confiemos em Deus, sem cuja permissão a tempestade não desabaria. Veio o abandono do mundo, o Pai jamais nos abandona. Chegaram as enfermidades, os desenganos, a ingratidão e a morte, eles são todos bons amigos, por trazerem até nós a oportunidade de sermos justos, de vivermos pela fé, segundo as disposições sagradas do cristianismo. E ele traz, obviamente, o exemplo de Cristo encarnado. Então, quando nós observamos que essas oscilações do mundo, elas vão existir, mas que o Pai nos abandona, não nos abandona, e que elas são bons amigos no sentido de que elas nos possibilitam nós termos vivenciarmos a nossa fé. Então, são bons amigos, são bons professores. O que nós estamos fazendo aqui é divulgarmos algo que já foi dito há 2000 anos atrás. E o que foi feito com isto? O que foi feito? O que mudou na nossa humanidade após estes ensinamentos? Este trabalho de leitura, nós precisamos esclarecer, que é exclusivamente para a divulgação do Evangelho. Vejam, há 2000 anos atrás, ascensão e queda neste planeta do Império Romano. O Império Romano passou, os ensinamentos já foram recebidos. Depois, Idade Média, Era Medieval, Idade Média, mais 1000 anos. 1000 anos de Idade Média. Depois passou o Renascimento. O Renascimento, Revolução Francesa,
O iluminismo Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, bombas atômicas, Guerra do Vietnã. Estamos aqui. Mais guerras. 27 de outubro de 2023. É por isso que nós estamos aqui, divulgando o Evangelho. É por isso. O que nós aprendemos disso? O que nós aplicamos do Evangelho? Cristo, Jesus encarnado, nós não temos relatos de que ele dissera que veio implantar o cristianismo. Mas nós sabemos o que ele disse acerca da sua vinda. Eu vim para que tenhais vida. E vida em abundância. Um caminho a seguir. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas algo no ser humano impede que, de fé para fé, de coração para coração, quando Cristo dizia, eu e o Pai somos um, quem me vê, vê o Pai. É a centelha divina que está em todos nós. E o que o homem faz com o seu livre-arbítrio, até hoje, 2000 anos após, é o que nós vemos. Então nós continuamos a divulgar, e a divulgar, e a divulgar, neste planeta, as verdades do Evangelho. As verdades do Evangelho. Então, neste momento, nós vamos encerrar aqui com a nossa leitura de hoje, com algumas palavras que nós temos aqui a informação de que são de autoria de Meimei. Quem tiver alguma outra informação pode deixar escrito aqui de quem seja o autor. Procura-se um homem que nasceu numa obscura aldeia, pregava uma doutrina estranha, mandava amar os inimigos, perdoar as ofensas, fazer o bem, sem esperar recompensa. Estranho é que muitos acreditaram nele. Mais estranho ainda é que muitos morreram por causa dele. Há qualquer coisa de divino neste homem, porque toda vez que se aproxima a data em que ele nasceu, o mundo se reveste de uma nova esperança. Ele começou com 12 e hoje tem 2.180.000.000 de seguidores em todo o mundo. Se você teve notícia deste homem, se você teve contato com seus ensinamentos, não espere mais para divulgá-los. O mundo precisa da mensagem dele. Ele nunca escreveu um livro, mas há hoje no mundo mais de 50.000 livros escritos sobre ele. Ele nunca frequentou uma faculdade. No entanto, hoje é estudado por professores, escritores, filósofos, sociólogos, psicólogos, cientistas, reis e rainhas do mundo inteiro. Nunca usou o cajado dos profetas. No entanto, é o guia e modelo da humanidade. Nunca perseguiu ninguém, mas foi perseguido sem tréguas, do seu nascimento
até a sua morte. Nunca ocupou um trono, ainda assim, é o rei da humanidade. Nunca viajou para países distantes do país em que nasceu. No entanto, milhares de pessoas de várias nações, todos os anos, viajam milhares de quilômetros para visitar o país e os lugares onde ele nasceu e onde ele andou. Não era médico, mas curou cegos, leprosos e paralíticos. Não era mágico, mas multiplicou pães e peixes. Não era juiz, mas absolveu a mulher adúltera. Não deixou nada escrito. Entretanto, sua palavra passou a ser ouvida no mundo todo. Teve inimigos, mas jamais foi inimigo de alguém. Recusou o título de bom, mas jamais deixou de exercer a bondade. Senhor de todo o poder sobre a terra, depois de Deus, nasceu numa estrebaria. Andava descalço e deixou-se crucificar. Ele, sem finanças, sem cobertura política, sem assessores importantes e sem arma. Este homem venceu os séculos. Está diante de nós, tão vivo hoje quanto ontem, chamando-nos o espírito ao amor e à humildade. Este herói da simplicidade tem o suave e doce nome de Jesus. Jesus de Nazaré. Se puderes encontrá-lo, deve segui-lo para sempre. Não importa para onde ele vá, seu poder cresce com os séculos e sua mensagem ontem como hoje e sempre é a esperança da paz e a luz das nações.